Olá, eu sou a Aruna, estou aqui na Veg TV para trazer mais uma receita para vocês. Essa receita de hoje é um espaguete com almôndegas de soja, tá? Então nós vamos usar aqui a carne de soja, a proteína de soja, um pouquinho de farinha com fermento, né? E aqui as especiarias, né? Temos aqui o turmeric, né? Ou açafrão da terra, o cominho, as ervas finas e um pouquinho de pimenta calabresa, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a nossa almôndega. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma panela, colocar um pouquinho de azeite, que nós vamos fritar os nossos temperos antes de colocar a carne de soja. Eu vou fazer a carne de soja de uma maneira diferente. Então é só um pouquinho de pimenta para dar um gostinho, né? Um pouquinho de açafrão, cominho. Algumas pessoas preferem cominho em grão, né? Outras preferem o cominho moído, esse aqui tá moído. Para carne de soja eu gosto de usar bastante ervas finas porque o que acontece? Precisa dar um gosto. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a proteína de soja aqui, né? E vou fritar ela com os temperos, sequinha. Coloco ela sequinha assim. Deixa ela fritando um pouquinho, aí ela vai absorver os temperos. Então, você vai sentir o cheirinho dos temperos subindo. Aí você vai perceber que vai ficar bem diferente do que você costuma fazer. Ela absorve mais. Aí aqui mesmo você já pode colocar um pouquinho de sal. Claro que depois que você colocar a água vai dobrar o tamanho, né? Aí você pode até colocar mais sal se você quiser. Mas como nós vamos fazer essas almôndegas e depois vamos fritar e colocar no molho, o molho também vai um pouquinho de sal. Então talvez não tenha necessidade de colocar muito, tá? Aí depois que fritar um pouquinho, por uns 2 minutos, é que a gente vai colocar a água e deixar cozinhar um pouquinho. Agora eu vou colocar a água. Já pegou bastante o cheiro, né? Então os temperos já estão bastante. Na proteína de soja ela vai ferver um pouquinho e vai dobrar de tamanho. Depois que ela ferver, é que nós vamos deixar ela esfriar um pouquinho para fazer as almôndegas. Então agora aqui, você percebe que quando você frita ela direto aqui, ela não fica muito mole. Ela vai ficar um pouquinho mais durinha. Que vai ser ótimo para fazer as bolinhas depois, tá? Então a gente aguarda um pouquinho, deixa aqui fervendo no fogo brando. Quando ela dobrar de tamanho, aí nós vamos pegar e colocar ela na bacia para fazer as almôndegas. Então, aqui tá a soja que nós fizemos, né? Ela já tá um pouquinho mais fria. O que você vai fazer? Vai pegar um pouquinho de farinha com fermento. Que ela já vem preparada com um pouquinho de fermento. O que acontece? A almôndega vai ficar mais macia, né? Não vai ficar tão dura. Então tá aqui, né? Você vai colocando até você conseguir fazer as bolinhas. Não precisa colocar muito para que ela não fique muito dura. Tem aqui mais ou menos uma xícara de farinha. Aí ela já vai começando a dar mais consistência. Você vai percebendo já? Aí coloca o restinho. Quando você vê que já tá bom, aí o que você vai fazer? Você tem que lavar a sua mão e fazer as bolinhas, que daí já fica mais fácil, que não fica grudando na mão, né? Que é o que eu vou fazer agora. E daí nós já vamos fritar para poder colocar no molho desse espaguete que eu falei para vocês que a gente vai fazer hoje, tá? Nós vamos fazer com a mão, tem que estar um pouquinho molhada, que é para não grudar na sua mão. O seu óleo estiver bem quente, você já pode colocar. Como a proteína de soja já está cozida, não precisa fritar muito. Ela vai ficar bem crocante por causa da farinha com fermento.
Tá aqui então as nossas almôndegas, né? Então vamos colocar aqui. Esse óleo que eu tô usando é um óleo de girassol, né? Eu costumo fritar em óleo de girassol, que é mais leve. O fogo tá bem alto, não precisa estar tão alto. Você pode abaixar um pouquinho. Tá aqui. Então aqui vocês vão vendo como que vai ficando. Deixa fritar um pouquinho, mais ou menos uns 5 minutos, né? Acho que nem isso, uns 2 ou 3 minutos, dependendo. Quando ela ficar douradinha, já pode tirar. E nós vamos servir com o molho e o espaguete, que eu também já fiz hoje, né? Que é uma massa fresca que eu fiz de espaguete, pra gente usar com esse daqui. Então agora aqui nós vamos fazer o molho, para colocar nossas almôndegas. Esse molho aqui é simples, não precisa colocar muita coisa. O que nós vamos colocar é só um pouquinho de açúcar demerara, né? É para ele não ficar muito ácido. Então, você coloca uma colherzinha só de chá de açúcar demerara. Aí, um pouquinho só de sal, que já tem sal também na almôndega. E uma coisa para dar um gostinho é o manjericão, né? Então esse daqui tá bem fresquinho, acabei de colher, não precisa cortar com a faca. Melhor coisa do manjericão é só cortar com a mão mesmo. Aí não precisa ter contato nenhum. Já fica bem fresco, você já vai sentir o cheiro dele aqui. Você deixa ferver um pouquinho esse molho. E ele já vai ficar ótimo para você colocar. Na verdade, o que você pode fazer é colocar as almôndegas aqui dentro dele. E elas vão crescer um pouquinho. E vão ficar um pouquinho mais macias. Agora elas são bem crocantes. Você coloca lá no molho, o molho suga um pouquinho. Ela suga um pouquinho do molho e já... Aí nós já vamos colocar a nossa massa. Tá? Então nós vamos deixar aqui um pouquinho fervendo. Então... Aqui nesse prato você pode ver que já tem um espaguete. Essa aqui é uma massa fresca que eu já fiz anteriormente. Estava só com um pouquinho de azeite. E eu já preparei o nosso molho. Coloquei as almôndegas, né? Agora o que eu vou fazer? Ela já está um pouquinho mais hidratada, né? Você pode colocar em cima do seu espaguete. Colocar do jeito que você prefere, ó. Aqui está o manjericão. A gente pode colocar também um pouquinho de tofu defumado por cima, se você preferir. E já pode servir, né? Do jeito que tá, já tá perfeito. Então aqui você tem um prato simples, rápido, que você fez com almôndega, com tomate fresco, com manjericão fresco e a massa fresca também, tá?